repetindo, né? Uma das coisas que eu jurava que eu já tinha falado e eu não tinha falado ainda, e que desde do começo da matéria eu tenho batido nessa tecla, que é a recursividade no Clojure, no Lisp em geral, e como que esse conceito surgiu. Esse é o conceito fundamental da pesquisa, né? O uso de símbolos e funções recursivas. E eu não falei de como que você cria função que recebe um número. Quer que aumente o zoom? O pessoal tá. Ctrl mais. Foi? Bom? Como que você faz funções com número variável de argumentos? Por exemplo, o mais, né? O mais ele pode receber 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, a forma que a gente faz é colocando esse ponto, que é aquele ponto que quando eu fui dar aula do Lisp dentro do Lisp, muita gente começou a ter um problema com ponto usando cons. E aí, o que esse ponto representa, e eu tinha falado naquela aula, mas é isso, né? Uma lista comum, um x, y, ele é o x apontando para o y que aponta para uma lista vazia. E o x.y é só o x apontando para o y direto. Não existe lista vazia. Aí eu quero mostrar as implicações disso. Essa frase de início era para ter colocado no capítulo de baixo, foi mal. Mas o Dijkstra, todo mundo conhece o Dijkstra? Só aproveitando para falar. Do algoritmo. Então, ele é um dos maiores sonhos de Lisp também de todos os tempos. Então, toda vez que você procurar... Inclusive, salvo engano, o algoritmo de Dijkstra, depois da teoria, a primeira implementação foi em Lisp. E aí depois foi surgindo. Mas E aí, então, para ver se vocês entenderam o que eu falei naquela primeira aula, mas isso aqui é pra gente pensar junto também. Se eu faço coach, né? XYZ, o que vai aparecer na tela? Pô, essa não era pra pensar, não. E aí, Kaique? Vai aparecer exatamente o que tá ali, exatamente. É que o pessoal ficou desconfiado, né? É que no segundo que é pegadinha. Se eu boto um ponto, aí o que aparece? O que vocês acham que aparece? Eu vou dar uma dica, esse ponto não vai aparecer, nesse caso. Não fica igual ao de cima. Tem uma pequena diferença. O Z é a linha, o Z fica dentro. Eu botei para vocês responderem, isso é para vocês enviarem depois. Como é que cria um novo bloco de código? Assim? Tá. XY. Tá com kernel? Tá. Estranho que ele fez isso. Ah lá, fica XYZ. Então o ponto é isso, ele está apontando, né, para uma lista com o Z dentro. E aí, nesse caso, esse XYZ está fazendo literalmente o que isso está fazendo. Ele é um X que aponta para o Y, que aponta para um Z, que por sua vez aponta para uma lista vazia. Vou colocar o comentário aqui. Né? Então é isso. E aí, como que a gente faz? Isso já dá uma resposta de como que a gente faz para ter argumento infinito, né? Esse Z, ele está englobado, mas se eu escrevo XY.Z, ponto, eita, ponto Z, e vou dar um espaço aqui em cima também. Você não, esse Z pode ser qualquer coisa, né? Numa linguagem tipada, incluindo uma lista vazia, incluindo uma lista com um argumento, incluindo uma lista com N argumentos. Então é assim que essa sintaxe só para ele já até, olha só que inteligente essa IA, mano. Já até completou aqui para mim. Então, você passou o teste para cima, boa. Eu tinha, ou eu que passei, não lembro agora. O teste, ele é uma função que você define assim, né? Então você cria uma lista imprópria. A gente chama de lista imprópria toda lista que não termina apontando para um ponteiro nulo, né? Não na declaração, no caso. Teste.args. Esse args vai indicar que pode ser 0 ou mais argumentos. Então se você roda
Ah, essa função é uma função que vai receber o args e printar o args. Primeiro caso, teste sem nenhum argumento. Vocês acham que ele vai printar o quê? Ele vai printar nada que é nada, mas é alguma coisa. Ele vai printar a lista vazia. E aí, o teste 1, o que ele vai printar? Isso, ele vai printar uma lista contendo 1. O teste 1, 2 vai printar uma lista contendo... Isso é importante de entender que se por acaso você quisesse passar args para uma outra função que também recebe um número infinito de argumentos, você não pode passar args, porque args vai ser uma lista. Não vai ser os argumentos escritos de forma escrita. Você tem que dar algum jeito de abrir essa lista. Usando um map, usando o accumulate, usando o apply. Então vai ser exatamente isso, olha lá. Lista vazia, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Tentado. E aí, se você quiser definir um número mínimo de argumentos, você mantém a sintaxe padrão da linguagem. Então, essa função ela tem no mínimo 2 argumentos, arg1 e arg2. Aí vem outro pulo do gato também, que não mantém a mesma estrutura, né? O teste 1, 2. Essa é uma função que vai printar arg1, printar arg2 e printar args. Teste 1, 2 vai printar o quê? O pessoal está desanimado. Eu vou correr porque tem muito conteúdo para dar, mas o teste 1, 2 não vai printar a lista 1, 2. Ele vai printar 1, 2. E aí, quando chegar no 3, que volta a entrar a lista, porque o ponto args que é a lista. O 1 é de fato o valor. 1, 2. 1, 2, aí a lista 3. E aí, por fim. Importante também perceber isso, porque quando você chamar a função que você acabou de definir com args, você tem que dar um jeito de tirar. Aí eu vou ensinar que existem 1 bilhão de formas diferentes de fazer isso. Usando o accumulate, usando o map, usando o apply, e etc. No fundo, o que o escrever .args faz é que ele vai usar a função list e receber tudo que está na frente e voltar essa função. Um exemplo de uma função recursiva, duas nesse caso, né? Então, o exercício aqui, e o próximo é exercício, então já se prepara para fazer. O exercício aqui é o seguinte. Vamos imaginar que o mais, ele só recebe 2 argumentos. Igual em qualquer outra linguagem. 1 mais 2. Mas a gente quer fazer a função recursiva do mais que se comporta igual da linguagem. Essa é a implementação. Mais ou menos. Então você faz o caso base, e aí é discutível, mas Lisp decidiu que mais sem nenhum argumento retorna 0. Você faz o caso com um argumento. Lembrando que esse padrão não é escrito, tá? Inclusive a próxima função não obedece a esse padrão em específico, é o que vocês vão ter que fazer. Tem que ter mais um caso aí, já vou dar essa dica para. E aí, no caso, o que ele verifica? Ele verifica se é uma lista que o próximo elemento dela é nulo. Ou seja, ela só vai ter um elemento, né? Uma lista que o segundo elemento é nulo, só tem um elemento. Então, se o segundo elemento é nulo, ele devolve o primeiro. Por fim, se o primeiro, não é uma lista vazia, ela é uma lista em que o segundo elemento não é uma lista vazia, ela é uma lista com mais de um elemento. Então, você retorna o apply, eu já vou explicar embaixo o que é, mas é o mesmo apply daquela aula do Lisp em Lisp, aquele apply que a gente definiu, esse apply. A função que você acabou de definir, o soma. Opa, boa. Vou escrever aqui. O soma. Aí aqui você segue aquele padrão de criar o acumulador, né? Então aqui você de fato faz a soma com 2 elementos. E aí aqui você devolve o resto da lista que ele vai estar apontando. O que esse apply faz? Ele funciona exatamente como o accumulate que a gente fez. Função
elemento base, lista. Então o apply ele é a forma que a gente faz para fazer essas funções recursivas que recebe o ponto args, né? E que precisa de tratar uma lista. Mas o apply ele tem uma sacada melhor e pior do que o accumulate. Porque o accumulate ele é agnóstico da lista que ele vai receber. Ele vai computando conforme o necessário. O apply, ele sabe a função, ele entende a função que ele vai receber, igual o apply que a gente definiu, e aí ele decide a melhor forma de aplicar essa função. Então, se aqui o soma, por acaso, recebesse um argumento padrão e você faz o apply, então ele vai transformar na chamada de um argumento, lista de argumentos. Dois argumentos, lista de argumentos. Então, o apply ele sempre dá o jeito dele de fazer funcionar, basicamente. Eu criei uma outra função também, eu nem ia criar, mas eu falei, pô, né? Eu já estava escrevendo o display em cada linha, eu falei, pô, eu posso mostrar como é que faz um display recursivo, né? Isso aqui é uma outra forma, por exemplo, quando você não quer fazer o apply. Você pode usar o for each ele é o map. A diferença do for each para o map é que o map retorna uma lista com os elementos, resultados. E o for each não retorna nada. Essa é a diferença. O for each literalmente de uma função que printa com /n, e ele aplica essa função para cada elemento da resposta. Que vai ser o que vai acontecer aqui. Retorna 0, sem nenhum elemento 0, 1 retorna aquele elemento, mais 1, menos 2, menos 1, né? Acho que está certa a função. Menos 1, 2, 3, a soma disso tudo vai dar 2 mais 3, 5, subtrai 1, 4. Ué. Ah, boa, boa. Aqui eu falei o que é, e essa questão é para fazer, eu vou dar 5 minutinhos para vocês, hein? Fazem para entregar. Eu já dei uma dica, hein? Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu... Ah, lembra de computar o bloco de si? Eu falei que tinha um caso a mais, né? E esse caso a mais ocorre justamente porque o caso com um argumento, você tem que devolver o negativo, né? Só que se você faz isso e não define o caso com dois argumentos, igual eu falei, o apply ele vai dar o jeito dele de aplicar. Se tiver um argumento só, ele vai transformar o último argumento em negativo. E aí ele vai fazer, nesse caso aqui, por exemplo, ele vai fazer 1 menos menos 2. 1 menos 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 2. Ia virar 1 mais 2, ele ia retornar. Ia virar 1 menos 2 só, né? Ia virar 1 menos 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 2, que vira 1 menos 2, que aí vira só menos 1. E aí ele retornar menos 1. Então você tem que criar o terceiro caso especial, que é o caso de dois argumentos. Para você. Tudo isso por conta do apply. Só para você falar para apply assim, entende que a melhor forma de aplicar para o caso de dois argumentos é esse segundo, e não o de um só. Uhum. Ah, o 1 que não deu? É que você colocou a subtração lá em cima? E aí você fez subtrai 1 e ele retornou 1? Ah, tá. É porque tá a soma. Olha aí, você mudou? Oxi, espera aí que agora eu fiquei curioso. Não, não, no de cima, tá vendo? No de cima tem um menos, porque menos 1 tem que retornar menos 1, não 1, né? Faz sentido? Então, é. Então, só que se você colocar o menos em cima dá errado. E aí, essa é a forma que o Common Lisp implementa. O Scheme, eles são mais preguiçosos e eles falam que o menos tem que aceitar no mínimo um argumento. E aí perde aquele caso base e aí perde esse problema do negativo. Que todo o problema é o caso base retornar zero, né? Então, tem que dar uma pensada. Mas legal. Isso foi só para mostrar essa estrutura de recursão, porque é bem comum encontrar essas estruturas. Pode tirar um pouco o zoom ou deixa assim?
Eu vou tirar um porque eu tô sentindo que ficou muito embaralhado as letras. Ficou menos embaralhado? Então, dá uma pequena passada sobre funções, assim, né? Tem função, igual o Santana falou, desde que o Lisp surgiu com as ideias de funções recursivas, toda a linguagem veio implementando, e aí função sempre serviu como um método de você pegar código repetido, encapsular em uma função e reusar essa função várias vezes no código. E tem função que é tão comum você reutilizar no código que tem linguagem que já vem com essa função. Por exemplo, sorte. É tão comum você querer fazer sorte numa lista que, tirando C, que não vem por padrão, mas também é importável, acho que toda linguagem vem com sorte. Daí aqui eu dei os exemplos de como que faz em cada linguagem, porque caralho, o do Java é feio. Você tem que chamar o arrays, que é a classe, e aí você passa como argumento o array. Você não pode fazer só a ponto. Primeira vez que eu vejo o JavaScript ganhando de alguma coisa que é nisso daí. Quando eu falo a função daqui para frente, vocês consideram método, rotina, procedimento? Vou usar a palavra função porque eu só estou mais interessado no poder, né? Então foi o que eu falei, né? Imagine que você não pode definir função, e aí você tem que fazer um código que faz uma busca binária entre 0 e 5. E aí ia ficar esse troço horrendo aí, né? Ele ia ficar. Primeiro ele vê se o x está entre 0 e 5. Se não tiver, ele vê se está em 1 e 4. Se não tiver, ele vê se está 2 e 3. Se tiver entre 2 e 3, ele retorna o x. Aí aqui eu coloquei coisas aleatórias, 2, 1 e 0. Isso não faz parte da busca binária. Mas você vê que o mesmo trecho de código está sendo repetido 3 vezes. O if, end, Ana. Então, se você tem o poder de construir função, você pega. Foda. Já respondi. Foi mal, galera. Mas, para quem não percebeu, eu respondi um padrão recorrente, né? Mas tem 2 padrões recorrentes nesse código. Vocês conseguem encontrar os 2? Terça-feira ainda, galera. Aí é quarta, mas assim, tá começando ainda. O if é um padrão recorrente e o end é outro padrão recorrente, né? Você podia, se você quisesse fazer bem modular mesmo, você definiria 2 funções, né? Uma pro end e uma pro if, que é a questão que vocês vão fazer agora, que é definir 2 funções que resolvem o problema do padrão recorrente do código anterior. Podem definir só a abstração, não precisa de mostrar a aplicação, não. Vou correr um pouco por conta do. Então, depois vocês fazem em casa isso como exercício. É uma questão que não vai englobar tanta coisa. Mas aí existe um problema grande, né? Função ela consegue cuidar muito bem de dado. Mas o que você faz se for a estrutura da linguagem que se repete? Por exemplo, um loop for. O que o loop for faz é repetir a estrutura printf 10 vezes, né? Se eu sei fazer contas. É 11, né? Porque é menor é igual. Boa. Eu não sei ser. É porque eu não sei ser. Eu lembrei. Tá. Tipo, é possível você escrever uma função que recebe estruturas de código e realiza uma computação qualquer, né? Nesse caso, o for, ele recebe 4 estruturas de código. Ele recebe a definição de x igual a 0, independente do tipo aqui, uma condicional, que é x menor ou igual a 0, o step, né? Como que ele vai prosseguir a cada chamada, que é o x++, e o corpo, que é o printf. Seria possível fazer isso em uma função? É a última pergunta do lab que a gente passou, do Lab B, né?
que eu falei pro pessoal pegar uma taça de vinho e pensar um pouco sobre isso. E aí? O que vocês acham? Entendeu? Que recebe estrutura de código? Ah. Não, mas é que recebe os quatro valores mesmo, que vai receber o valor int x igual a zero. É possível fazer uma função que recebe isso como valor? É. Isso. Ah, tá. Não, não é. Não, é isso, é. Sim, é uma função que recebe a estrutura. Ela vai ser escrita dessa maneira. Ela vai escrever for int x igual a zero, x menor igual a 10, x mais mais. Então, não. Ou sim. Depende da linguagem que você está usando. Se você está usando qualquer linguagem não Lisp, a resposta é não. Se você está usando Lisp, a gente faz uma maracutaiazinha que eu vou mostrar no futuro, mas que vai perder a essência de como se escreve código. Porque a gente quer tratar código como código e não código como lista de código. Que é a maracutaia que a gente faria. Aqui, se eu passo quote, isso daqui é código. Todo mundo concorda? Car, x, y é código? Só que se eu passo quote, eu estou falando para o interpretador, não interpreta isso. Então, se eu rodo car de uma lista que por acaso tem um código, ele vai retornar car. Só que isso foge da estrutura da linguagem. Eu não quero escrever o quote, eu não quero passar uma lista, eu quero passar código, eu quero fazer uma função car xy que me retorna car. Isso é impossível. Porque toda função computa os seus argumentos antes de passar, de substituir no seu corpo. Então, o que aconteceria se eu passasse só. Descer, né? Para ficar mais fácil de enxergar. Mas se eu passo isso, ele vai entender isso daqui como uma função, x10, ele vai pegar o x que existir, se o x existir, vai retornar o valor true ou false, esse valor vai estar dentro de outra lista, ele vai falar true ou false não é uma função, não sei o que fazer com isso. Ele vai computar o código que você passou. Para fazer algo parecido, você teria que fazer a estrutura acima. Só que a estrutura acima é horrível, né? Não é o que a gente quer. A gente quer passar código, a gente não quer passar uma lista que por acaso tem código dentro. Então, eu já respondi o que é, né? Eu vou falar o que não é dito e ninguém vai te contar isso, exceto eu, você é a primeira pessoa a te contar. É que toda linguagem que tem essas estruturas de repetição, for e while, eles são analisados em tempo de compilação. Ele analisa o corpo e aí ele substitui para um código muito mais complicado. O for, por exemplo, expande para um while, e aí o while expande para código de máquina. E o actually, assim, né, o ponto mesmo, é que em C, eu imaginei que alguém ia falar isso, ninguém falou, mas em C, na verdade, o for e o while expandem direto para código de máquina, porque é um padrão conhecido, então ele não expande para um código C que depois vai ser compilado e expandido para um código de máquina. Macros. Agora entrou um assunto legal. Agora entrou meu assunto favorito. O que vende essa linguagem? Macros são funções que executam em tempo de compilação. A primeira coisa que você tem que assumir quando executa um macro é o dado que eu estou utilizando, ele é conhecido em tempo de compilação? Ou ele é um dado que vai ser recebido em tempo de runtime? Por exemplo, essa função recebe x, que está escrito sou uma string, esse código, né? E ele vai avaliar o que o x é, e se a função string tiver certa, vai retornar uma string.
Porque essa função ela roda em tempo de execução. Ela sabe o que o x significa. E ela sabe que o x significa a string sou uma string, logo ela retorna uma string. Nesse caso em específico, isso também é conhecido em tempo de compilação. Mas se o x ele fosse um read, é porque não dá para usar read no notebook, porque ele não aceita input do usuário. Mas o read é o scanf, o scan, né? Aí ele não conseguiria rodar como macro, só como função, porque o x ele não é conhecido em tempo de compilação. O conde, ele é um macro também. Porque o conde nada mais faz do que abstrair uma estrutura conhecida no Lisp, que são ifs dentro de ifs. Então o conde disso tudo vai expandir só para um if dentro de um if, dentro de um if, dentro de um if. E o else, ele significa no último if ignora. Na verdade mesmo ele ia expandir para algo como if hashtag T, né? If true, tananã, mas independente aqui. Vocês conseguem perceber que o conde ele trabalha com estruturas de código, transformando essa estrutura em ifs, sem eu ter que usar coach, sem eu ter que usar nada. Logo, o conde não pode ser implementado como uma função, certo? E o resultado esperado é que seja o mesmo, né? Se o x ainda estiver definido pelo kernel, é a mesma coisa. Uma coisa interessante, né, é que o conde, ele é recursivo, né? Ele se chama dentro dele. E isso é um cuidado que eu já vou avisar, e eu vou avisar futuramente de novo, é que macros recursivos você tem que saber que o dado que você está trabalhando termina. Senão seu programa nunca vai terminar de compilar. Você vai botar ele para compilar e ele vai ficar. Um exemplo que eu lembrei agora, esse bloco code. Aí que depois eu mostro o exemplo quando eu mostrar agora como que define macros. Então tem duas formas de definir macros em Scheme. Você tem o def macro e o define macro. A história é que o def macro ele surgiu no Common Lisp. Porque no Common Lisp, quando se define uma função, você define define, nome, argumentos e corpo. Enquanto em Scheme, você bota nome e argumentos tudo dentro do mesmo bloco. Então a diferença do def macro para o define é essa. O define macro vai colocar tudo dentro do mesmo bloco e o define macro vai separar nome e args. Só isso. A verdade é que o def macro ele só chama o define macro da estrutura correta. Ele é um macro que define macros. É interessante falar disso. Então, por exemplo, se eu quero ter uma função que em tempo de compilação recebe um dado, naquele caso x, né? E soma 1 em tempo de compilação. Não quero que ela faça isso no runtime. Eu posso fazer def macro 1 mais x, e ele vai executar esse corpo em tempo de compilação. É importante que ele saiba o que ele está recebendo. Por exemplo, se eu faço macro 1 mais 2x, né, ele retorna, 2 ele retorna x. Mas se eu faço, não era generate, era só código. Deixa eu excluir esse generate daqui. Boa. Tá? Se eu faço define x2 e faço macro, macro mais. Boa, olha só, entendeu. O que isso daqui vai retornar? Deixa eu tirar da frente. Vocês acham que isso daqui retorna? Nenhum chute? Nenhuma tentativazinha? O problema é que x é código. Então ele vai tentar somar o símbolo x a 1 e ele vai falar, o símbolo x não possui
o tipo número, logo eu não posso somar um no símbolo X, porque o X é código. Mas, que nem eu falei, nem tudo são rosas, né? Já tinha explicado aqui a chamada. Se eu passo. Eu acabei respondendo em cima já, né? Mas se eu passo uma chamada de função, eu vou escrever aqui em cima, né? Por exemplo, se eu passo car 1, 2, 3, ele vai falar que ele vai tentar computar, ele vai tentar somar um nessa estrutura inteira. Ele vai tentar somar um em car, coach 1, 2, 3. Ele não vai executar coach, ele não vai executar o car e pegar o i, o 1, como faria uma função, né? Isso daqui tem um negócio legal. Que eu. Ninguém viu embaixo. Ninguém olha embaixo. Olha só aqui. Aqui eu vou ter dois macros. Um macro e uma função que fazem essencialmente a mesma coisa. Vai receber uma variável, um x, e printar. O macro vai falar que ele é um macro printando e a função vai falar que é a função printando. Aí eu chamo a função em cima, antes do macro. Qual print vai aparecer primeiro? O pessoal não tá muito interessado hoje não, mano. É. Não, eu vou colocar mais na frente. Mas é porque é importante entender isso. O macro roda em tempo de compilação e a função em tempo de execução do código. Logo, toda vez que você fizer uma chamada de macro, ele vai ocorrer antes da sua chamada de função. E é importante saber disso, porque senão você vai fazer chamadas de macro e se perguntar: nossa, por que meu código está dando todo errado? Porque você chamou um macro. Outra coisa é que enquanto a função vai computar o seu argumento e retornar 1, o macro vai retornar a estrutura do código inteira. Aí, agora entra a parada do porquê que Lisp nós temos dado como código e código como dado. É tudo lista ligada. Porque se você faz um macro que devolve uma lista, o macro expande tempo de compilação. Ele vai retornar código. Qual que vai ser o resultado da chamada do macro soma lista 1, 2? Para quem não entendeu o que eu estou fazendo, eu estou criando uma lista que ela é composta por list mais xy, a soma. Então isso vai ser equivalente seria equivalente a escrever list mais xy. É equivalente a escrever isso. Se eu retorno uma lista, em tempo de compilação eu vou substituir a chamada do macro pela lista. Em tempo de execução eu vou interpretar a lista, que é mais 1, 2. Então, em tempo de execução, o resultado vai ser a lista 3. E em tempo de compilação, o resultado seria a lista list mais xy. Ou mais 1, 2 nesse caso, porque os dados são conhecidos. Importante entender também o que você está retornando no macro e se perguntar: isso vai ser computado? Porque senão você vai tomar uns erros estranhos, né, cara? Assim. E são estranhos mesmo, tá? Debugar função já é difícil, eu nem conto a dificuldade de fazer um debugger para macro. Ué, eu repeti o código? Ah, tá, é. Agora escrito como função, né? Que nem eu falei, o macro, ele vai retornar isso. Aí isso vai ser jogado para tempo de execução, e aí isso vai ser interpretado. Mais code. Em tempo de mais 1, 2, para 3, que é o resultado que a gente viu lá em cima. 3. Estou falando bastante.
Porque é importante explicar isso. Mas já já começa a graça. Mas é importante pegar esses conceitos, porque daqui para frente a gente vai estar usando massivamente macro. Eu apressei tanto para dar essa aula para apresentar macro, porque é o que a gente vai começar a entender desenvolvimento de paradigmas sem ter que montar um compilador. E como que você conversa com o compilador, você escreve funções que rodam em tempo de compilação, que são macros. A pipeline, a palavra aí LinkedIn, né? É código, código vai para parser. Aí tem a expansão dos macros de leitura, que a gente chama. Eu não vou falar sobre criação de macros de leitura, não é muito útil, vai fugir completamente. Macro de leitura é expandido, macros são expandidos, compilador vira código de máquina, bytecode, sei lá o que, por sua vez é executado. Por exemplo, um exemplo de macro de leitura é o coach. O coach, ele é só um caractere. Ele foge da estética Lisp, né? Você não abre parênteses, coach, fecha parênteses, ele faz o coach. Você bota só o caractere. Porque não é um macro de leitura. Então, o que vocês acham que coach X vai retornar, né? E aí? Um chute pelo menos, só para alguém falar, pelo menos. Tá todo mundo morto. Não é X. Ah, coach X, boa. Exatamente. Só que ele retorna o macro coach. Porque o tempo de expansão de reader é muito antes do tempo de expansão de macro. Né? Então o coach vai expandir para o macro coach, que por sua vez vai expandir para uma chamada da função coach em tempo de compilação, que aí vai retornar tudo isso. Mas é isso. Então, vamos lá. Um exemplozinho. Caralho, passei tudo. 2 horas. Nossa, faltou meia hora ainda. Um exemplo, vamos lá, para ver se vocês aprenderam a escrever macro. Completar esse código. Eu acelerei, achando que não ia dar tempo. E aí eu podia ter dado. Então, esse exercício aí é para mostrar. Vou dar até um tempinho bom para vocês fazerem, 5 minutinhos. Que é só completar o código. Vocês estão vendo aí um exemplo de quem fiz para prefixo, É, tá escrito na questão. Ah. Não, é só porque todo mundo sabe que você viu isso em algum lugar, em prioridade. Alguém não sabe o que é infixo? É, tá concentrado. Mas eu dei um exemplo, né? Ele vai retornar. Dá uma pausa aí na gravação. Ah, tá. Peraí, deixa eu fazer. Não é pausa, né? Mostrar a solução então rapidão. Não é. É car. A operação não é o car, aí eu já errando. A operação é o cadar, né? Ela é o segundo elemento. E ele já fez o resto pra mim. Valeu! E é isso. Se eu rodo agora infix prefix. Ah, mas ele não entende, olha lá. Ele tá achando que eu tô tratando de uma função. Infix prefix. 1, 2, retorna 3. 1 mais 2, retorna 3. Isso é genérico para qualquer função, né? Divisão. Ah, é verdade, ele faz isso. Você teria que botar 1.0 para ele retornar. Pronto, 0.5. Senão ele retorna a tupla. Beleza, eu dei uma acelerada. Eu acho que eu já vou começar a mostrar o que eu achei que não ia dar tempo para mostrar que é muito importante para macro. Tá, mas aí Que tem meia horinha, dá para mostrar. você já começa a ver uma coisa que você não consegue fazer função sem ser macro, né? Não com um código. Se você coloca um coach aqui, dá. Coach sim, É. mas porque ele não vai aceitar. Ah, não, você tem que colocar um coach, tá? Porque ele vai mudar a opção. Exatamente. Porque se eu escrevo somente Então, porque o que eu ia chamar a atenção. em Lisp, ele vai falar que não é uma função, né? É, exato, é isso que eu ia dizer. É. Você consegue fazer um negócio,
da linguagem mesmo. É isso que a gente quer chegar. Mas, quanto a mudar a estrutura da linguagem é mais para a próxima aula. Agora eu vou mostrar uma coisa que eu tinha preparado para a aula seguinte, porque eu achei que eu ia. que eu ia. Como é que faz para trocar para Markdown? É só. Ah, tá, boa. Na direita tem, né? Depois eu escrevo o texto. Mais fácil. Mas o Lisp ele vem equipado com 3 outros macros de leitura. Na verdade, ele vem equipado com 11, se não me engano. Mas o que a gente vai usar aqui são 3. Que é, se eu quiser retornar, se eu quisesse fazer, ao invés de usar list, aqui, retornar coach, seria muito legal poder fazer isso, porque o coach ele vai me devolver a lista já. E aí eu diminuo o tempo, eu diminuo um caractere, né? Caralho, ele já deu spoiler aqui, mano. Desativa SA aí. O que a gente tem é que o coach ele não te permite computar argumentos que estão dentro dele sob demanda. Se você bota o coach, ele vai fazer recursivamente o coach para tudo, né? E aí o que existe, um operador que existe, o Scheme, eu fui ler lá no Gaio, ele chama de quase coach. Mas eu conheci esse operador na minha época como back coach. Eu acho que o Common Lisp chama de back coach e o Scheme chama de quase coach. Mas no geral ele é exatamente um back coach. Ele é um back coach. Que ele vai fazer literalmente a mesma coisa que o coach normal se eu escrever só back. Ah, aqui é. Esse seu movimento em Markdown para fazer o coach dentro do coach é fantástico. Você gostou? Eu demorei um tempo para entender o que você estava fazendo. Você faz 2 coaches, espaço. Não, você faz 2 coaches, espaço, 2 coaches. É. Você faz 5 coaches. Ele faz a mesma coisa que o coach, ele só existe para você fazer coach dentro de coach. Só por causa disso. Ele vai funcionar igual, só que ele vem equipado junto com o operador aqui, né? Não sei por que ele fez isso. Pera. Boa, tá. Junto com o operador, chamam de unquote, que é uma vírgula. Não é uma vírgula em todos os Lisps. Qual Lisp que vocês acham? Ah, eu sou diferentão, eu não vou botar uma vírgula. Eu já expliquei na última aula o que a vírgula faz nesse outro Lisp. O closure, a vírgula é espaço, né? Então o closure bota um til. Só para dificultar a vida de quem tem MacBook no teclado americano, que é uma merda para digitar til, sendo que é muito mais fácil fazer uma vírgula. O que o coach faz? Ele faz o que o nome dele faz. Ah, bem, fala, né? Deixa eu escrever, definir alguma coisa. O cara que criou o closure, ele não é americano. É. Então ele ferrou com ele mesmo. Sabe como é que ele escreve macro? Ele fica usando lista, a função lista. Ele não escreve com isso. Se eu escrevo, por exemplo, x, x, eu vou retornar a lista com o símbolo x e o onCoach do símbolo x, que é o valor dele dado aquele ambiente. 2. Fez sentido? E aí o terceiro, e esse é um pouquinho mais chato de entender, é o splice coaching. Splicing code. Splice uncoach, né? Que ele vai ser uma vírgula e um arroba. Pronto. Que ele vai lidar justamente com aquele cenário de listas. Porque lembra que eu falei que quando você vai passar uma lista como argumento de uma função que recebe múltiplos argumentos, ele vai ver, opa, eu recebi uma lista, não múltiplos argumentos, vai tentar tratar a lista? O Splice Code ele transforma uma lista de valores em seus valores separados. Basicamente, o que o Splice Code vai fazer é eliminar a abertura
ele vai tirar o abre e fecha parênteses. Uma camada de abre e fecha parênteses. É sempre difícil de lembrar um exemplo para dar disso, porque é sempre chato de fazer, mas eu acho que esse daqui vai dar certo. Então eu vou definir isso daqui tá com markdown, isso daqui não vai dar certo. Se eu tivesse esse cenário aqui, por exemplo, uma lista com listas 4, 5, 6, caralho, o cara é bom, mano. E eu quero retornar simplesmente uma lista formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 plana. Eu imaginei que ele ia fazer isso. Ah, ele vai fazer isso. Eu vou ter que fazer dentro de um. Se eu fizer isso, aí ele vai aceitar. Ah! Ah! Você tem que dar um coach no fim. Então. Só que aí ele não vai aceitar. O Common Lisp aceita esse tipo de coisa. O Common Lisp ganha nesse quesito aí. Eu sempre esqueço. Porque se eu fizer um macro, vamos lá. Eu sei como é que eu resolvo esse problema, mas eu não queria resolver assim, né? Eu tenho que definir um macro que vai retornar o begin das chamadas. No caso, esse macro vai retornar só. Ele tem que retornar um bloco begin, né? Senão ele não vai. Não, já sei. Nossa, isso aqui vai ficar feio, hein? Se preparem, alerta de feiura, hein? Ele vai retornar o coach. Agora já me perdi aí. Agora já. Teste de X. E eu acho que isso vai dar bad sintaxe. Olha que legal. Não, mas isso dá certo. Faço muito isso. Você tem um back coach e um coach. Tá. Pera, o coach disso daqui não vai dar certo. Porque ele tá tentando. Pior que agora eu acho que se eu fizer isso fora, ele vai. Não é melhor você mostrar um caso em que isso é necessário? Não vai Você dar. fica fazendo- Ele vai ficar fazendo coach do coach do coach. É porque eu queria retornar o backcoach porque eu queria que em tempo de compilação ele rodasse a função coach. Será que isso funciona? Que ele naquele sugere? caso, por exemplo, que você, por exemplo, se você estiver recebendo dois parâmetros de uma lista, você quiser que tudo vire parâmetros em ser uma lista, por exemplo. Porque eu tenho que dar algum pedaço de código para ele rodar. Se não der, depois é skill issue. Skill issue me. Não vai. Ele não quer rodar esse pedaço de código e retornar essa lista. Porque ele tá tentando computar, né? Queria só retornar uma lista, cara. Em tempo de. É. Ah, isso daqui não vai dar, porque Tá, Eu falei, esse negócio ele é chato de exemplificar na tela, mostrando na tela, porque é muito difícil de achar um exemplo que funciona. Eu tinha feito um na aula e eu apaguei. Mas no geral, a gente lida quando a gente quer. Caralho, tá, não é isso que eu quero, mas obrigado. Quando a gente tem um macro que vai receber um número infinito de argumentos. Então, basicamente, eu quero fazer aquele macro. Se eu falar, eu quero fazer um macro begin, usar o begin, vai ser bem funny, né? Mas vai ser isso no final. Quero fazer um macro que vai receber um bloco de código e vai executar esse bloco de código. Engraçado que aqui nesse caso ele vai. Se eu fizer o lambda args, e aí eu quero executar isso, né? Vai ter que ser uma coisa assim mesmo. Eu acho que isso, se pá, funciona. Se não der, eu vou só pro. 1, 2, 3. Pera. Não é isso que eu quero, né? Eu quero fazer justamente. Mais um, 2. Né? Se eu usar o begin, dá certo. É que eu não queria usar o begin, né? Tudo begin. Mas é isso. Aqui no begin, se eu recebo
Aqui eu tenho que sair botando display, né? Display. Ah, é verdade, eu lembrei da forma que dá pra fazer isso agora, de cabeça. Olha só. Nem pra você me lembrar, hein, André. Eu acho que agora dá certo. Ah, e se eu botar o display aqui, ele mostra, eu acho. Não, não vai mostrar porque o display não acerta. É, foda-se. Vou fazer assim mesmo. Display, e aí display. É. Agora aqui sim ele vai. Ué. Ah, tá. Ele. Ah, é porque o display tá mostrando, né? Que eu esqueci de dar. Deu lá. E aqui também. Nossa, eu não sei porque que ele não tá indentando. Agora dá. Então, quando eu chamo o display dentro do args, ele vai estar literalmente, ele vai pegar os argumentos separados, vai encapsular dentro de uma lista. E o que esse onCoach splicing vai fazer para mim é pegar cada argumento que está dentro dessa lista, ou seja, display 1, newline e display vezes 3 vezes 4, e colocar em outro bloco. Por isso que ele mostra 3, dá 1 barra n e 12. Eu vou preparar um exemplo certinho que eu consiga printar o arg sendo expandido, porque eu lembro que tem como, mas eu tô. Tem uma função que recebe número infinito de. O define barra lá, né? É verdade. Se eu usar ele, dá certo. Deixa eu ver se ele está definido aqui. Aqui ele, esse display barra n vai dar certo. Caramba, andei. Boa, boa. Ele nem vai retornar nada, ele vai só. Como é que faz barra aqui mesmo? Assim, barra n. Ele vai rodar esse código aqui em tempo de execução. Que vai ser. Ah, eu apaguei, né? Caramba. Pronto, boa. É, não tá querendo me ajudar. Ele, ele não quis computar. Ah, até, é verdade. Aqui eu que fui a burro mesmo. Podem me xingar aí à vontade, que aqui foi burrice pura minha. É, ele rodou esse unspecified porque aqui ele tá rodando a estrutura, né? Então eu tenho que tirar isso daqui de dentro disso. Porque eu queria mostrar como que eu posso fazer uma função com chamada. Pronto, agora deu certo. O display barra n, ele recebe. E é esse o uso que vai ter. Eu queria mostrar ele por causa disso. O display barra n, ele é definido com aquele pontinho, né? Então ele recebe um número variável de argumentos. E aí o que eu fiz foi rodar o display barra n com o coach splicing. Porque se eu passo só args, ele vai printar a lista. Nesse caso, se eu passar só args, ele vai printar o símbolo. Se eu passo o valor de args, ele não quis fazer o quê? É, o teste 2 como uma função. Boa. É que o teste 2 como uma função vai. É, mas dá pra fazer. Teste 2. Ah, boa. Ele já até pensou. Aqui. Caralho. Não é que ele pensa? Seria expandido mais ou menos pra isso daqui, né? É que aí eu tenho que passar um coach, né? Aí eu tenho que fazer isso daqui. Mais um, dois. 2, 3, 4. Boa. Nice. Ué, isso daqui não existe. Se fosse como função, ele vai retornar a lista inteira, né? Engraçado, ele fez o cons, né? Mas se você mandasse sem o coach, Agora. sem o coach, Se é o quê? se você mandar sem o coach, o teste 2, aí você está rodando o teste. Aí no final, Opa, obrigado.
explicado. Você tirou o coach de um deles. Aqui tinha Você cons. botou o coach do outro fora, né? Exatamente. Mas se você mandasse que nem o de baixo, sem o coach, o que acontece? Se eu faço o quê? Teste 2, você manda igual ao teste. O que ele vai fazer? Ah, igual o teste? Ah, boa, é verdade, né? Só que com os coaches separados, né? Era isso? Não era Não, só. se você tirar o coach, Ah, não, se eu tirar o coach, ele vai resolver. É que eu queria que ele. lista, não vai? Não, ele vai fazer display inline. Exatamente, eu queria que o teste. Ah, não, peraí, aqui. Não, tudo bem. É porque você está confundindo. Eu fiz errado. O teste 2, na verdade, não precisa ser. É sem o args. Não, é sem o vírgula arroba. Aí ele vai mostrar uma função, uma lista, não é isso? Sem o vírgula arroba. Olha só, que sacana. Sem o Tirar o seu. vírgula arroba. Ele vai mostrar uma lista, não é isso? Se eu tirar o vírgula arroba, sim. Boa, se eu faço isso, né? Ele mostra a lista. Não, tira o backcode. Não, é que sem o backcoach não tem como usar vírgula. Não é para usar vírgula também. E ele vai computar. Ele vai mostrar. Peraí. Ele vai mostrar uma lista Você de está valores. usando o coach. Você quer sem o coach? Sem o coach. Entendi o que você tá falando. Você quer isso? Exato. Ah, Está mostrando que o carinha. boa. Obrigado. Verdade. Verdade, entendi. Verdade. É isso, né? Dá pra ver que o splicing unquote tá tirando os argumentos, porque ele printa 3 e 2, e se eu faço o mesmo com uma função, ele vai printar a lista 3 e 2, né? Ou seja, a função mantém dentro da lista e o onCode splice tira. Mas tem um exemplo legalzinho, pelo menos. Eu acho que esse exemplo tá bom. Ele Hã? não só tirou, mas ele fez uma interação ali. Exatamente. Que ele mostra que recebe. Depois do 3 e um enter depois do 12. No outro, não. Porque como ele é uma lista, ele dá um enter depois da lista. Isso. Esses 3 operadores eles são essenciais. Não vai dar para mostrar o que eu quero. É porque eu queria mostrar uma aplicação prática do macro, porque eu falei de macro e não falei como que a gente faz o macro para definir uma coisa útil, né? Mas vamos ver se eu sei de fazer de cabeça, hein? Vou testar no talento. Aqui isso daqui é sacanagem do GPT também, né, mano? Vamos ver se eu sei fazer de cabeça, hein? Um caso clássico. Clássico. É quando a gente quer usar uma função igual ao map de ordem superior, que vai receber uma função, né? E uma lista. A função que a gente quer que ele receba é uma função recursiva, mas ela vai aparecer uma vez só no código. Então você não quer definir ela e usar. Você quer usar um lambda. Só que o lambda não te permite fazer função recursiva porque o lambda não tem nome. Para você fazer função recursiva, você tem que dar nome. Então, um caso clássico, o FN do Clojure faz isso, existe um macro chamado nlambda, que ele recebe params e bores e ele não faz isso daqui. Ele passa longe de fazer isso daqui. Eu tenho que desativar esse A. Espera aí, ele recebe parâmetros XYZ, que na verdade o params ele também é uma lista. Não, é verdade, é isso. Ele recebe nome mais params, né? Nome mais args, eu vou chamar assim. E aí o corpo que ele vai executar. E aí o que ele vai retornar, se eu não fechar esse parênteses, ele não vai parar, né? Se eu quero dar nome para algo localmente, o que eu uso? Só que se eu quero usar o nome localmente recursivamente, o que eu uso? Let rec. Que na verdade, antes disso eu vou ter que extrair os dados, né? Porque não tem padrão aqui. Eu quero matar esse GPT, eu posso? Pode. Eu vou fazer. Como é que eu faço? Pode ir ali embaixo. Deixa eu te ver. Tem uma carinha de GPT. É só essa carinha aqui. Aqui? É.
É o quê? Não, ele não fala. Snooze? Não é snooze. Antes ele tinha um negócio que você clicava aqui. Code completion ali. Ah, Você clicou. Que code completion está included, lá em cima. não, eu acho que é aqui, ó. Ele não vai fazer. Boa. Nice. Você define por. Então eu tenho que. A estrutura, é verdade. Quando se fala de macro, uma coisa que eu não falei, né? Eu vou criar um bloco abaixo, rápido, só para. Quando se fala de macro, a primeira coisa que você pensa é na estrutura do código que você quer receber. E a estrutura que eu quero aqui é nlambda com um nome, argumentos qualquer e o corpo que ele vai executar. Então, por isso que eu passei n mais args. N é o nome, né? Então eu posso até ser amigável e chamar de nome aqui. O car de nome mais args vai ser o nome, né? E o cdr, os args. Não era para estar aqui. Era para estar aqui. Aí agora eu vou definir recursivamente o que eu quero. Lembra? Eu quero o n, o valor do nome, não o símbolo nome. Se você não fizer esse unquote, vai dar ruim. Nome. Você quer que o nome ele seja uma função lambda que recebe como argumentos unquote splice args. Agora o unquote splice, né? Faz sentido? Não faz sentido porque está errado. Porque aqui, nesse caso, você quer que esteja dentro de uma lista. Você não quer que seja separado de uma lista, porque o lambda recebe seus argumentos dentro de uma lista. Lambda args. E que, por fim, agora sim o unquote splice executa seu corpo. Porque ele tem que executar cada parte do código no corpo. Aqui vem. O que esse macro tem que retornar? Não era aqui. Ué, mas espera. Pô, esse seu kernel tá meio duvidoso, hein? Agora ele fecha. Deixa eu ver se aqui. Ué, pera. Isso tá fechando certo? Tá fechando certo. Isso fecha o let. Tá, o seu kernel que tá um pouco duvidoso. No fim, o que eu tenho que retornar é nome. Porque eu defini que nome vai ser. Tem que retornar nome sem o valor, né? Não é? Eu também confundo isso. Eu acho que isso vai dar certo. Estou muito na dúvida agora, vamos testar. nlambda, eu quero definir a função fact. Na verdade, eu já vou fazer logo a execução dela aqui, né? Fact, que vai receber x. If, eu vou usar a função zero, porque ela é melhor. Não vou usar mais ela, porque eu não tenho interrogação. Igual a x0, ele retorna 1, né? Igual a um fatorial. E se não for zero, ele retorna produto de x fact de 1 menos x. E se eu fiz certo a função acima, que eu estou muito na dúvida, aqui tem que ser vírgula nome mesmo. Eu fiz um lambda recursivo. Esse vírgula nome é sempre uma pegadinha para mim, que eu nunca lembro se eu quero retornar o símbolo nome ou o que o nome tem, né? Mas é porque aqui, né? Aqui é o valor nome, no caso fact, que vai estar sendo a função lambda. Então aqui eu quero retornar o valor daquilo. É isso, foi um exemplo prático de como eu trouxe para a linguagem uma coisa que não existe nela, para ela em 5 linhas de código. Faz sentido? Interessante? Vamos lá. Peraí, vamos ver se o pessoal conseguiu. Isso aí se foi rápido. Já estamos no final da aula. Já acabou. Já acabou. Quero só mostrar uma coisa interessante de um caso que você quer usar um fatorial aqui. Caramba, por que ele está fazendo isso comigo, cara? Mas se eu quisesse fazer calcular o fatorial de 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo.
E aí eu vou ter todos os fatoriais, sem ter que definir uma função recursiva por fora e tal. Tudo usando aqui. A aula acabou. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar bastante de macro ainda. Eu só queria apresentar isso. Eu vou preparar um lab sobre macro para quarta que vem. Pode ser? Textinho explicando. Tudo que eu falei aqui que não tá, eu vou colocar no texto. O Coach Splice, inclusive exemplo. Mas eu já vou dar uma spoiler. Eu dei um nome para o Lambda, porque eu quero fazer um Lambda recursivo. Eu quero fazer o NLET. Eu quero poder dar nome para o let e fazer um let que se chama. É isso. É esse o spoiler do Lab. Quem quiser já ir tentando entregar, fica à vontade.